Capítulo 7. Retorno à vida corporal. Prelúdio do retorno. União da alma e do corpo. Faculdades morais e intelectuais. Influência do organismo. Deficiência mental, loucura. A infância. Simpatia e antipatia terrenas. Esquecimento do passado. Prelúdio do retorno. 330. Os espíritos sabem em que época eles reencarnarão? Eles pressentem isso, como o cego sente o fogo do qual se aproxima. Sabe que deve retornar a um corpo, como vocês sabem que tem de morrer um dia, mas sem saber quando será. 330-A. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corporal? Perfeitamente, é isso mesmo. 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Há muitos espíritos que não pensam nisso, que nem sequer a compreendem. Isso depende de sua natureza mais ou menos adiantada. Para alguns, a incerteza quanto ao próprio futuro é uma punição. 332. O espírito pode apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Ele pode adiantar esse momento atraindo-o pela sua vontade. Pode, igualmente, distanciá-lo, se recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes, mas ele não procede assim impunemente. Ele sofre por isso como aquele que recua diante do remédio eficaz que pode curá-lo. 333. Se um espírito se encontrasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e não tivesse vontade de elevar-se daquela condição, ele poderia prolongar esse estado indefinidamente? Não indefinidamente. O adiantamento é uma necessidade que mais cedo ou mais tarde o espírito sente. Todos devem se elevar, pois esse é o seu destino. 334. A união da alma com este ou aquele corpo é predeterminada ou só no último momento é que se faz essa escolha? O espírito é sempre designado de antemão. Ao escolher a prova pela qual queira se submeter, o espírito pede para encarnar. Ora, Deus que sabe tudo e vê tudo, já sabia e via antecipadamente que tal alma se uniria a tal corpo. 335. O espírito tem escolha quanto ao corpo no qual ele deve entrar ou somente quanto ao gênero de vida que deva lhe servir de prova? Ele também pode escolher o corpo, porque as imperfeições desse corpo são para ele provações que lhe ajudarão no seu adiantamento, caso vença os obstáculos que ali encontre. Contudo, a escolha não depende sempre dele. Ele pode pedir. 335-A. O espírito, no derradeiro instante, poderia recusar entrar no corpo escolhido por ele? Se recusasse, ele sofreria muito mais do que aquele que não tivesse tentado prova nenhuma. 336. Poderia acontecer de uma criança que devesse nascer não encontrar nenhum espírito que quisesse se encarnar nela? Deus a proveria. Quando uma criança tem que nascer com vida, está sempre predestinada a ter uma alma. Nada foi criado sem desígnio. 337. A união do espírito com um determinado corpo pode ser imposta por Deus? Ela pode ser imposta do mesmo modo que as diferentes provas, principalmente quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança, que, pelo seu nascimento e pela posição que ocupará no mundo, possa se tornar para ele um instrumento de castigo. 338.
Se acontecesse que vários espíritos se apresentassem para um mesmo corpo destinado a nascer, o que decidiria entre deles? Muitos podem pedi-lo, mas é Deus quem julga em tal caso aquele que é o mais capaz de desempenhar a missão destinada para essa criança. Entretanto, como eu já disse, o espírito é designado antes do instante em que deva se unir ao corpo. 339. O momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que ocorre na saída do corpo, muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, ele entra nela. 340. O instante em que o espírito deve encarnar é para ele um momento solene? Ele cumpre esse ato como uma coisa séria e importante para ele? É como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará a morte nas ondas em que ele está enfrentando. O viajante que embarca sabe a quais perigos ele se expõe, mas não sabe se naufragará. É assim que ocorre com o espírito. Ele conhece o tipo das provas a que se submete, sem saber se sucumbirá. Da mesma forma que a morte do corpo é uma espécie de renascimento para o espírito, a reencarnação é para ele uma espécie de morte, ou melhor, de exílio e de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa o mundo corpóreo pelo mundo dos espíritos. Este sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas, a exemplo dele, só tem consciência disso no último instante, quando a hora predestinada tiver chegado. Então, nesse momento supremo, a perturbação se apodera dele igual a um homem que está em agonia. E essa perturbação persiste até que essa nova existência esteja distintamente formada. As proximidades da reencarnação são uma espécie de agonia para o espírito. 341. A incerteza em que o espírito se encontra sobre a eventualidade do triunfo das provas que vai suportar na vida é para ele uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Uma ansiedade bem grande, pois as provações da sua existência o retardarão ou o adiantarão, conforme ele as tenha suportado, bem ou mal. 342. No momento da sua reencarnação, o espírito é acompanhado por outros espíritos de seus amigos que venham assistir à sua partida do mundo espírita, como vem recebê-lo quando ele aí retorna? Depende da esfera na qual o espírito habite. Se já está numa esfera onde reina a afeição, os espíritos que o amam lhe acompanham até o último momento, encorajando-o e muitas vezes até lhe seguem na vida. 343. Os espíritos amigos que nos seguem na vida são por acaso aqueles que vemos em sonho, que nos testemunham seu afeto e que se apresentam a nós com semblantes desconhecidos? Muito frequentemente são estes mesmos. Eles vêm me visitar, como vocês vão visitar um prisioneiro nas grades. União da alma e do corpo. 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo se liga a este por um laço fluídico, que vai se estreitando cada vez mais até o momento em que a criança vem à luz. O grito que escapa da criança anuncia que ela faz parte dos viventes e servos de Deus. 345. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante essa primeira fase, o espírito poderia renunciar a habitar o corpo destinado? A união é definitiva, no sentido de que outro espírito não poderia substituir aquele que está designado para tal corpo. Mas, como os laços que o vinculam ao corpo ainda estão muito frágeis, eles são facilmente rompidos e podem se romper pela vontade do espírito que recua
diante da prova que escolheu, mas então a criança não vive. 346. O que acontece com o espírito se o corpo que ele escolheu vier a morrer antes de nascer? Ele escolhe outro corpo. 346A. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? São as imperfeições da matéria que, na maioria das vezes, causa essas mortes. 347. Que utilidade pode haver para o espírito uma encarnação num corpo que morre poucos dias depois do nascimento? O ser não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência. Então, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que ocorre muitas vezes é uma prova para os pais. 348. O espírito sabe previamente que o corpo que ele escolheu não tem chance de viver? Sabe algumas vezes, mas se ele o escolheu por esse motivo, significa que está recuando diante da prova. 349. Quando uma encarnação é perdida para o espírito, por uma causa qualquer, ela lhe é suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre imediatamente. O espírito precisa de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação anterior. 350. Uma vez unido ao corpo da criança, quando então já não há como o espírito voltar atrás, ele alguma vez lamenta a escolha que fez? Quer saber se, como homem, o espírito se queixa da vida que tem? Se ele desejaria que fosse outra? Sim. Se lamenta a escolha que fez? Não, pois ele desconhece que ele fez a escolha. Uma vez encarnado, o espírito não pode lastimar uma escolha de que não tem consciência, mas ele pode achar a carga pesada demais e considerá-la superior às suas forças. É então que ele recorre ao suicídio. 351. No intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito goza de todas as suas capacidades? Mais ou menos, conforme a época, pois ele ainda não está encarnado, mas apenas vinculado. A partir do instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito e adverte que chegou o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase como o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual ele não tem mais consciência, como o homem logo que entra na vida. Contudo, essa lembrança volta pouco a pouco à sua memória no seu estado de espírito. 352. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude das suas faculdades? Não, elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Para o espírito, é uma existência nova. É preciso que ele aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe vêm pouco a pouco, como a um indivíduo que desperta do sono e que se encontra em uma situação diferente daquela que ocupava na véspera. 353. A união do espírito e do corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poderíamos considerar o feto como dotado de uma alma? O espírito que deve animar tal corpo, de alguma forma, existe fora deste. Então, o feto não tem uma alma propriamente falando, visto que a encarnação está apenas em via de se realizar. Entretanto, o feto está ligado à alma que deve possuir. 354. Como explicar a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive da vida animal. O homem tem em si mesmo a vida animal e vegetal, que no nascimento se completa pela vida espiritual. 355. Existem, como indica a ciência, crianças que desde o seio materno não nasceram viáveis, e com que objetivo ocorre isso? Isso acontece frequentemente, e Deus o permite como prova,
tanto para os pais quanto para o espírito designado a ocupar esse lugar. 356. Entre as crianças natimortas, haveria algumas que não tenham sido destinadas à encarnação de nenhum espírito? Sim, há algumas que jamais tiveram um espírito destinado para o seu corpo. Nada devia se efetuar para eles. É somente então pelos pais que essa criança veio. 356A. Um ser dessa natureza pode chegar a nascer? Sim, às vezes, mas de fato ele não vive. 356B. Toda criança que sobrevive ao seu nascimento obrigatoriamente tem um espírito encarnado nela? O que ela seria se não fosse assim? Não seria um ser humano. 357. Quais são, para o espírito, as consequências do aborto? É uma existência nula a ser recomeçada. 358. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Há crime sempre, desde o momento em que vocês transgridem a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa sempre cometerá um crime ao tirar a vida da criança antes do seu nascimento, pois isso é impedir a alma de passar pelas provas das quais o corpo deveria ser um instrumento. 359. No caso em que a vida da mãe ficaria em perigo com o nascimento da criança, haveria crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que ainda não existe ao ser que já existe. 360. Seria racional termos pelo feto as mesmas considerações que temos pelo corpo de uma criança que tenha vivido? Vejam em tudo isso a vontade de Deus e sua obra. Então, não tratem levianamente as coisas que vocês devem respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, que algumas vezes são incompletas por vontade do Criador? Tudo entra nos desígnios de Deus, que ninguém é chamado a julgar. Faculdades morais e intelectuais. 361. De onde vêm ao homem suas qualidades morais, boas ou más? São as do espírito que está encarnado nele. Quanto mais esse espírito for puro, mais o homem será propenso ao bem. 361A. Disso resulta que o homem de bem seja a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso seja a encarnação de um espírito mau? Perfeitamente. Mas antes diga que é um espírito imperfeito, pois do contrário nós poderíamos crer em espíritos sempre maus, o que vocês chamam de demônios. 362. Qual o caráter dos indivíduos nos quais encarnam espíritos tolos e levianos, extravagantes, travessos e às vezes seres malvados? 363. Os espíritos têm paixões que não pertençam à humanidade? Não, de outro modo eles teriam transmitido essas paixões a vocês. 364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Certamente é o mesmo, e isso em razão do grau ao qual ele tem alcançado. O homem não tem dois espíritos dentro dele. 365. Por que alguns homens muito inteligentes, o que indica neles um espírito superior, às vezes são ao mesmo tempo profundamente viciosos? É que o espírito encarnado não é ainda bastante puro, e o homem cede à influência de outros espíritos mais malvados. O espírito progride por uma imperceptível marcha crescente. Contudo, o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Num período, ele pode avançar em ciência, noutro, em moralidade. 366. Que devemos pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes capacidades intelectuais e morais do homem resultam de outros tantos espíritos diferentes encarnados neles, e cada qual tendo uma aptidão especial?
Refletindo, reconhece-se que essa ideia é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões. Para poder progredir, ele precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma mistura de espíritos, essa vontade não existiria e ele careceria de individualidade, pois, na sua morte, todos aqueles espíritos formariam como que um bando de pássaros escapados de uma gaiola. O homem quase sempre se queixa de não compreender certas coisas, e é curioso ver como ele multiplica as dificuldades, quando tem ao seu alcance uma explicação muito simples e toda natural. Ainda neste caso, toma-se o efeito pela causa, que é fazer com o homem o que os pagãos faziam com Deus. Eles acreditavam em tantos deuses quanto há de fenômenos no universo. Mas, entre eles, as pessoas sensatas não viam nesses fenômenos mais do que efeitos, tendo como causa um Deus único. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem a este respeito vários pontos de comparação. Acreditava-se na existência múltipla da matéria, enquanto se detinha na aparência dos fenômenos. Hoje, compreendemos que esses fenômenos tão variados podem muito bem não ser mais do que modificações de uma matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma ou do espírito encarnado, e não de várias almas, como os diferentes sons do órgão são o resultado de uma mesma espécie de ar, e não de tantos tipos de ar quanto haja sons. Dessa teoria decorreria que quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso significaria que outros tantos espíritos lhe teriam vindo ou teriam deixado, o que o tornaria um ser múltiplo sem individualidade e, conseguintemente, sem responsabilidade. Além do mais, isso é contradito por numerosíssimos exemplos de manifestações pelas quais os espíritos provam sua personalidade e sua identidade. Influência do organismo. 367. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? A matéria não é mais do que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. 368. As faculdades do espírito são exercidas com toda a liberdade após a sua união com o corpo? O exercício das habilidades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. 368-A. De acordo com isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Correto, e bastante opaco. Podemos ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à ação de uma água lodosa que tira a liberdade dos movimentos do corpo que nela for mergulhado. 369. O livre exercício das capacidades da alma depende do desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são os instrumentos da manifestação das capacidades da alma. Essa manifestação fica subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos, como a qualidade de um trabalho depende da qualidade da ferramenta. 370. Da influência dos órgãos, podemos induzir uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos do cérebro e o das capacidades morais e intelectuais? Não confundam o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das capacidades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. 370-A. Sendo assim, a diversidade das aptidões nos homens deriva unicamente do estado do espírito? Unicamente não é um termo totalmente exato. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado, é o princípio. Todavia, devemos levar em conta a influência da matéria, que entrava mais ou menos o exercício de suas faculdades.
Ao encarnar, o espírito traz certas predisposições, e ao admitirmos para cada uma um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se as faculdades tivessem seu princípio nos órgãos, o indivíduo seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade por seus atos. Seríamos obrigados a admitir que os maiores gênios, os sábios, os poetas e os artistas não são gênios, já que o acaso lhes deu órgãos especiais, donde se seguiria que, sem esses órgãos, eles não teriam sido talentosos, e que o último dos imbecis poderia ter sido um Isaac Newton, um Virgílio ou um Rafael, se ele fosse provido de certos órgãos. Suposição ainda mais absurda quando a aplicamos às qualidades morais. Assim, segundo esse sistema, São Vicente de Paulo, dotado pela natureza desse ou daquele órgão, poderia ser um celerado, e não faltaria ao maior dos celerados mais do que um determinado órgão para ser um São Vicente de Paulo. Admitam, ao contrário, que os órgãos especiais, tanto quanto eles existam, são consequentes que se desenvolvem pelo exercício da faculdade, como os músculos se desenvolvem pelo movimento, e nada terão de irracional. Façamos uma comparação trivial à força da verdade. Por alguns sinais fisionômicos, vocês reconhecem o homem viciado na bebida. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio, ou será a ebriedade que faz nascer nele tais sinais? Podemos dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades. Deficiência mental, loucura. 371. A opinião segundo a qual as pessoas com deficiência mental têm uma alma de uma natureza inferior tem algum fundamento? Nenhum fundamento. Eles têm uma alma humana, às vezes mais inteligentes do que vocês supõem, mas que sofrem da insuficiência dos meios que têm para se comunicar, como o mudo sofre por não poder falar. 372. Qual o objetivo da providência ao criar seres infelizes como as pessoas com deficiência mental? São espíritos em punição que habitam corpos de pessoas com deficiência mental. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. 372-A. Então, não é certo dizer que os órgãos não têm influência sobre as capacidades? Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Eles têm uma influência muito grande sobre a manifestação das faculdades, porém, não produzem as faculdades. Aqui está a diferença. Um bom músico com um instrumento defeituoso não produzirá boa música, mas ele não deixa de ser um bom músico. É preciso distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral supera o obstáculo que a matéria lhe opõe, mas há casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações ficam entravadas ou desnaturadas, como nos casos de deficiência mental e de loucura. Esses são casos patológicos, e como nesse estado a alma não goza de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade de seus atos. 373. Qual pode ser o mérito da existência para os seres que, como as pessoas com deficiência mental, não podendo fazer nem o bem nem o mal, não conseguem progredir? É uma expiação imposta ao abuso que puderam fazer de certas faculdades. É um tempo de suspensão. 373-A. Sendo assim, o corpo de uma pessoa com deficiência mental pode conter um espírito que tenha animado um homem sábio numa existência passada? Certamente. Às vezes, a genialidade se torna um flagelo quando alguém abusa dela. A superioridade moral nem sempre está na proporção da superioridade intelectual, e os maiores gênios podem ter muito que expiar. Daí, frequentemente, lhes resulta uma existência inferior à que já tiveram e uma causa de sofrimentos.
Os entraves que o espírito prova nessas manifestações são para ele como as algemas que comprimem os movimentos de um homem vigoroso. Podemos dizer que os indivíduos com deficiência mental são estropiados pelo cérebro, como o coxo o é pelas pernas e o cego é pelos olhos. 374. Na condição de espírito, o indivíduo com deficiência tem consciência do seu estado mental? Sim, muito frequentemente. Ele compreende que as amarras que entravam sua ascensão são uma prova e uma expiação. 375. Qual é a situação do espírito na loucura? O espírito, no estado de liberdade, recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Quando encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diferentes e na necessidade de só o fazer com o auxílio de órgãos especiais. Se uma parte ou o conjunto de tais órgãos for alterado, suas ações ou suas impressões no que concerne a esses órgãos ficam interrompidas. Se perde os olhos, fica cego. Sem o ouvido, torna-se surdo, e etc. Imagine agora que o órgão que preside os efeitos da inteligência e da vontade seja parcial ou inteiramente danificado ou modificado. E será fácil para você compreender que o espírito, não tendo mais a seu serviço senão órgãos incompletos ou desnaturados, deve passar por uma perturbação da qual o espírito, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas ele não é capaz de deter o curso dessa perturbação. 375-A. Então, é sempre o corpo e não o espírito que é desorganizado? Exatamente, mas é preciso não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, dentro de certos limites, e que o espírito pode se achar momentaneamente afetado pela alteração dos órgãos pelos quais ele se manifesta e recebe suas impressões. Pode acontecer que, a longo prazo, quando a loucura tiver durado muito tempo, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência da qual ele não se libertará, senão depois de sua completa separação de toda impressão material. 376. Por que a loucura algumas vezes leva alguém ao suicídio? O espírito sofre do constrangimento que experimenta e da impossibilidade em que se acha para se manifestar livremente. Por isso, procura na morte um meio de quebrar suas amarras. 377. Depois da morte, o espírito do alienado sente o desarranjo de suas faculdades? Pode se ressentir por algum tempo após a morte, até que esteja completamente desligado da matéria, como o indivíduo que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o sono lhe mergulhou. 378. Como a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte? Como uma recordação. Um peso aflige o espírito e, como ele não teve a compreensão de tudo o que se passou durante sua loucura, sempre requer um certo tempo para ele voltar ao normal. É por isso que quanto mais durar a loucura durante a vida, tanto mais durará o embaraço e o constrangimento depois da morte. Livre do corpo, o espírito se ressente por algum tempo do efeito das suas amarras. A infância. 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Pode até ser mais, se ele tiver progredido mais. A questão é que os órgãos imperfeitos o impedem de se manifestar. Ele age em razão do instrumento pelo qual pode se manifestar. 380. Tirando o obstáculo que a imperfeição dos órgãos impõe à sua livre manifestação, o espírito numa criança de pouca idade pensa como uma criança ou como um adulto? Enquanto criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos,
não possam lhe dar toda a intuição de um adulto. Ele tem, de fato, a inteligência bastante limitada, até que a idade tenha amadurecido sua razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa subitamente no momento do nascimento. Ela somente se dissipa gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. Uma observação vem apoiar esta resposta. É que os anseios numa criança não têm o caráter dos sonhos de um adulto. Seu objeto é quase sempre ingênuo, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito. 381. Com a morte da criança, o espírito readquire imediatamente seu vigor anterior? Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado de seu invólucro corporal. Entretanto, só readquire sua lucidez anterior quando a separação estiver completa, isto é, quando não existe mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. 382. Durante a infância, o espírito encarnado sofre do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Não, esse estado é uma necessidade. Faz parte da natureza e está de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. 383. Qual a utilidade para o espírito passar pelo estado de infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito é, durante a infância, mais acessível às impressões que recebe e que podem ajudar no seu adiantamento, para o que devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. 384. Por que os primeiros gritos da criança são de choro? Para despertar o interesse da mãe e provocar os cuidados que lhe são necessários. Tu não compreendes que se a criança tivesse apenas gritos de alegria, já que ainda não sabe falar, pouco nos preocuparíamos com o que ela precisa? Então, admire em tudo a sabedoria da providência. 385. De onde vem a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente à sair da adolescência? É o espírito que se modifica? É que o espírito recobra sua natureza e se mostra tal como era. Vocês não conhecem o segredo que as crianças escondem na sua inocência. Não sabem o que elas são, nem quem elas foram, nem o que serão. Portanto, vocês as amam e as estimam como se elas fossem uma parte de vocês mesmos, a tal ponto que o amor de uma mãe por seus filhos é considerado como o maior amor que uma pessoa pode ter por outra pessoa. De onde vem esse doce afeto, essa terna benevolência que até mesmo os estranhos sentem por uma criança? Vocês sabem? Não, é isso que eu vou lhes explicar. As crianças são os seres que Deus envia para novas existências, e para que elas não possam lhe censurar uma severidade muito grande, Ele dá a elas todas as aparências da inocência. Mesmo numa criança de uma natureza má, encobre-se seus malfeitos com a inconsciência de seus atos. Essa inocência não é uma superioridade real sobre o que elas eram antes. Não é a imagem do que deveriam ser, e se não o são, é só sobre eles que recai o castigo. Entretanto, não foi somente por elas que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também e, sobretudo, por seus pais, cujo amor é necessário para sua delicadeza. E esse amor ficaria singularmente enfraquecido à vista de um caráter amargo e ranzinza, ao passo que os pais, pensando que seus filhos são bons e dóceis, eles lhes dedicam toda a sua afeição e os cercam dos mais delicados cuidados. Porém, desde que os filhos não mais precisem dessa proteção e dessa assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua clareza. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre aparecem as características que estavam escondidas pela primeira infância. Vocês podem ver que os caminhos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, é fácil de conceber a explicação disso.
Com efeito, imaginem que o espírito das crianças que nascem entre vocês pode vir de um mundo onde ele adquiriu hábitos muito diferentes. Como poderiam querer que fosse no meio de vocês esse novo ser, que vem com paixões totalmente diversas daquelas que vocês possuem, com inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como quereriam que ele se incorporasse nas vossas categorias, se não como Deus o quis, isto é, passando pelo crivo da infância? Nisso se confundem todas as ideias, todas as características, todas as variedades de seres gerados por essa infinidade de mundos nos quais crescem as criaturas. E vocês mesmos, ao morrerem, irão se achar num tipo de infância no meio de novos irmãos, e na vossa existência nova não terrestre, então ignorarão os hábitos, os costumes, as relações desse mundo novo para vocês. Manejarão com dificuldade uma língua a que não estão acostumados a falar. Uma língua mais viva do que hoje é o seu pensamento. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não entram na vida corporal a não ser para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da tenra idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devam fazê-los progredir. É nessa fase que se pode reformar seu caráter e reprimir seus maus pendores. Tal é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada de que prestarão contas. É assim que a infância não só é útil, necessária e indispensável, mas também que ela é a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Simpatia e antipatia terrenas. 386. Dois seres que se conheceram e se amaram podem se reencontrar noutra existência corporal e se reconhecerem? Reconhecerem-se não, mas podem ser atraídos um para o outro, e frequentemente as ligações íntimas, fundadas sobre uma sincera afeição, não têm outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se procuram por entre a multidão. 386A. Não seria mais agradável para elas se reconhecerem? Nem sempre. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que vocês imaginam. Após a morte, eles vão se reconhecer e saberão do tempo que passaram juntos. 387. A simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior? Não. Dois espíritos que tenham afinidades procuram-se naturalmente, sem que se conheçam como pessoas. 388. Os encontros que às vezes ocorrerem entre algumas pessoas e que comumente atribuímos ao acaso, não seriam efeito de um tipo de relações simpáticas? Há entre os seres pensantes ligações que vocês ainda não conhecem. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que vocês compreenderão melhor mais tarde. 389. De onde vem a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas à primeira vista? São espíritos antipáticos que se percebem e se reconhecem, sem se falarem. 390. A antipatia instintiva sempre é um sinal de natureza má? Dois espíritos não são necessariamente maus só porque não sejam simpáticos. A antipatia pode brotar de uma falta de semelhança no pensamento, mas na proporção em que eles se elevam, essas diferenças diminuem e a antipatia desaparece. 391. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiramente naquele que tem o espírito pior ou naquele que tem o espírito melhor, tanto num como no outro. Porém, as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau tem antipatia contra qualquer um que o possa julgar e desmascará-lo.
Ao ver uma pessoa pela primeira vez, ele logo sabe que vai ser desaprovado. Seu afastamento se transforma em ódio, em inveja e lhe inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este não o compreenderá e que eles não trazem os mesmos sentimentos. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e a lamentar por aquele outro. Esquecimento do passado. 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem não pode e nem deve saber tudo. Deus, em sua sabedoria, quer que seja assim. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da escuridão para a claridade. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si mesmo. 393. Como o homem pode ser responsável pelos atos e resgatar faltas de que ele não tem lembrança? Como pode aproveitar a experiência adquirida em existências caídas no esquecimento? Poderíamos imaginar que as tribulações da vida lhe servissem de lição se ele recordasse daquilo que tem ocasionado. Mas desde que não se recorda, cada existência para ele é como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele recordasse todo o passado? Quando o espírito volta à sua vida principal, a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante de si. Ele vê as faltas que cometeu e que são a causa do seu sofrimento, e aquilo que poderia tê-lo impedido de cometer essas faltas. Ele reconhece que a situação em que se acha é justa, e então busca a existência que poderia reparar aquela que acabava de transcorrer. Escolhe as provas semelhantes àquelas pelas quais passou, ou as lutas que considera apropriadas ao seu adiantamento, e pede aos espíritos que lhe são superiores que o ajudem nessa nova empreitada que ele encara, pois sabe que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará para fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição daquelas que tenha cometido. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que frequentemente vem a vocês e ao qual vocês instintivamente resistem, muitas vezes atribuindo essa resistência aos princípios que receberam de seus pais, quando é a voz da consciência que lhes fala, e essa voz é a recordação do passado, voz que lhes adverte para que não caiam nas faltas que já cometeram. Tendo entrado nessa nova existência, se o espírito passa por essas provações com coragem e resiste, ele se eleva e sobe na hierarquia dos espíritos quando voltar para o meio deles. Se, durante a vida corpórea, não temos uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos, de bom ou de mal, nas anteriores existências, temos a intuição de tudo isso, e as nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado, as quais nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não cometer as mesmas faltas, nos estimula a resistir. 394. Nos mundos mais avançados que o nosso, onde não se sofre de todas as necessidades físicas e de nossas enfermidades, as pessoas compreendem que são mais felizes do que nós? A felicidade, em geral, é relativa. Nós a sentimos por comparação com um estado menos feliz. Como, em definitiva, alguns desses mundos, embora melhores do que o nosso, não estão no estado de perfeição, seus habitantes devem ter motivos de desgostos, do jeito deles. Entre nós, o rico, que não sofre as angústias das necessidades materiais como o pobre, nem por isso tem menos tribulações que tornam a sua vida amarga. Pergunto, então, na situação deles, os habitantes desses mundos não se consideram tão infelizes quanto nós e não se lastimam da sua sorte, sem a lembrança de uma existência inferior para servir de comparação?
A isso é preciso considerar duas respostas diferentes. Há mundos entre os que foram citados, cujos habitantes guardam uma lembrança muito nítida e exata de suas existências passadas. Estes, vocês compreendem, podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhes permite saborear. Mas há outros cujos habitantes, achando-se, como disse, em melhores condições do que vocês, não deixam de experimentar grandes desgostos, até mesmo desgraças. Estes não apreciam a sua felicidade pela razão mesma de eles não recordarem um estado ainda mais infeliz. Mas se não a apreciam como homens, apreciam como espíritos. No esquecimento das existências anteriormente, sobretudo quando foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina? É nos mundos superiores, onde a recordação das existências infelizes já não é mais do que um sonho ruim, que elas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, os infortúnios presentes não seriam agravados pela lembrança de todas as vidas que se tenham sofrido? Vamos concluir daí que tudo o que Deus fez é perfeito e que não nos cabe criticar suas obras nem dizer como ele deveria ter regulado o universo. A reminiscência das nossas individualidades anteriores teria gravíssimas inconveniências. Em certos casos, muito nos humilharíamos, em outros, exaltaria nosso orgulho e, como consequência, dificultaria nosso livre-arbítrio. Para nos melhorarmos, Deus nos dá exatamente o que nos é necessário e nos é suficiente: a voz da consciência e os pendores instintivos. Ele nos priva do que nos prejudicaria. Acrescentemos ainda que, se tivéssemos a recordação dos nossos atos pessoais precedentes, igualmente nos recordaríamos dos atos dos outros, e que esse conhecimento poderia ter os mais desastrosos efeitos para as relações sociais. Nem sempre podemos nos orgulhar do nosso passado. Muitas vezes é melhor que um véu seja lançado sobre ele. Isto concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos quanto aos mundos superiores ao nosso. Nesses mundos onde só reina o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa. Eis porque seus habitantes se lembram da sua existência precedente, como nós nos lembramos do que fizemos ontem. Quanto à estadia que podemos ter em mundos inferiores, como já dissemos, não passa então de sonho ruim. 395. Podemos ter algumas revelações sobre nossas existências anteriores? Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que eles foram e o que faziam. Se lhes fosse permitido dizer abertamente, fariam extraordinárias revelações sobre o passado. 396. Algumas pessoas acreditam ter uma vaga recordação de um passado desconhecido que se apresenta a elas como a imagem fugitiva de um sonho, de que em vão se tenta lembrar. Essa ideia não seria apenas uma ilusão? Algumas vezes é real, mas frequentemente também não passa de uma mera ilusão contra a qual o homem precisa se colocar em guarda, pois isso pode ser efeito de uma imaginação superexcitada. 397. Nas existências corpóreas de uma natureza mais elevada do que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Sim, à medida que o corpo é menos material, recorda-se melhor. A recordação do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. 398. Sendo as tendências instintivas uma reminiscência do seu passado, será que, pelo estudo desses pendores, seria possível o homem conhecer as faltas que cometeu? Sem dúvida, até um certo ponto. Porém, é preciso levar em conta o melhoramento que pôde se operar no espírito e as resoluções que ele tenha tomado no estado errante. A existência atual pode ser muito melhor do que a derradeira. 398-A. Poderá também ser pior, quer dizer, a pessoa pode cometer numa existência as faltas que não praticou na existência precedente? Depende do seu adiantamento.
Se não soube resistir às provações, a pessoa pode ser arrastada a novas faltas que são a consequência da posição que tenha escolhido. Mas, em geral, essas faltas significam mais um estacionamento do que um retrocesso, visto que o espírito pode avançar ou parar, mas não recuar. 399. Sendo as vicissitudes da vida corporal, ao mesmo tempo, expiação dos erros passados e provações para o futuro, será que da natureza de tais vicissitudes podemos deduzir o gênero da existência anterior? Muito comumente isso é possível, porque cada qual é punido por aquilo que pecou. Entretanto, isso não deve ser uma regra absoluta. As tendências instintivas são uma indicação mais segura, pois as provas pelas quais o espírito passa são tanto pelo futuro quanto pelo passado. Tendo chegado o fim marcado pela providência para a sua vida errante, o próprio espírito escolhe as provas às quais deseja se submeter para apressar o seu adiantamento, isto é, o gênero de existência que acredita ser o mais apropriado a lhe fornecer os meios. E essas provas estão sempre em relação com as faltas que ele deve expiar. Se delas triunfar, ele se eleva. Se falhar, tem que recomeçar. O espírito desfruta sempre do seu livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade é que ele escolhe as provações da vida corporal. E, na condição de desencarnado, ele delibera o que fará ou não fará, optando entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina. Mergulhado na vida corpórea, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, algumas vezes ele conserva uma vaga consciência dessas vidas, e em certas circunstâncias elas podem até lhe ser reveladas. Mas isso não acontece senão pela vontade dos espíritos superiores, que o fazem espontaneamente com um propósito útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. As existências futuras não podem ser reveladas em nenhum caso, em razão de que elas dependem da maneira como o espírito cumprirá a existência atual e da escolha futura do espírito. O esquecimento das faltas praticadas não é um obstáculo à melhoria do espírito, pois se ele não tem uma exata lembrança delas, o conhecimento que tem delas no estado errante e o desejo que concebeu de repará-las o guiam por intuição e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência, na qual ele é auxiliado pelos espíritos que o assistem, quando ele escuta as boas inspirações que lhe são sugeridas. Se o homem não conhece os próprios atos que praticou em suas existências passadas, pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual era sua característica predominante. Bastará então ele estudar a si mesmo e poderá julgar o que foi, não pelo que é, mas sim pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corpórea são, ao mesmo tempo, uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro. Elas nos purificam e nos elevam, conforme nós as suportamos com resignação e sem murmúrio. A natureza das vicissitudes e das provas que sofremos também pode nos esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, bem como, neste mundo, nós julgamos os atos de um culpado pelo castigo que a lei lhe inflige. Assim, um será castigado no seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna. O rico, mau e avarento será castigado pela miséria. Aquele que foi cruel para os outros o será pelas crueldades que ele impôs. O tirano, pela escravidão. O filho mau, pela ingratidão de seus filhos. O preguiçoso, por um trabalho forçado, e etc.